Olá, amigos, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast, o quinto episódio, já esqueci o nome. Educando com Amor e Inclusão. Educando com Amor e Inclusão. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Nara, a gente se conhece há mais de 30 anos, então você vê que a gente está jovem. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial e cada vez mais comum na vida das pessoas, que nem eu sempre falo, não é que não existia, porque hoje a tecnologia e a informação, as pessoas têm mais acesso, né? A gente vai falar de autismo e deficiência intelectual. Nara, apresenta o pessoal aí e fala um pouquinho de você, quem que é a Nara? Sim. Olá, pessoal. Boa noite, eu sou a Nara Almeida, tenho 39 anos, sou casada, mãe de uma adolescente de 13 anos, o Miguel, sou professora, sou pedagoga, psicopedagoga, tenho pós-graduação em deficiência intelectual e autismo e hoje atuo na área da educação especial como professora. Caramba, é muita coisa, hein? Menina estudada, hein? Tem que estudar. O professor nunca pode parar. Não, é isso que eu ia falar. Como você é professora, é uma área que tem que estar sempre se atualizando, né? Sim. Bom, vamos começar aí pelo início. Nara, da onde que surgiu o desejo de profissionalizar nessa área? E quando que você começou? Eu falo que a educação especial me escolheu, né? Quando eu escolhi ser professora, eu sempre quis ser professora. Quando eu escolhi ser professora, eu já atuava como auxiliar de classe numa escola de educação especial aqui da cidade de Sumaré. E através desse trabalho como auxiliar de classe, o contato com os alunos público-alvo da educação especial, é que despertou em mim esse amor, esse desejo de educar, de transformar, de fazer a diferença na vida dessas crianças, né? Que são crianças assim muito debilitadas em alguns sentidos, algumas com deficiências múltiplas, deficiência física, não só a deficiência intelectual e o autismo numa única pessoa, mas também a deficiência física. E nesse momento, enquanto estudante de pedagogia, é que despertou esse amor para a educação especial. Então eu nunca fui professora típica, de aluno regular, né? Eu sempre fui professora da área da educação especial. Um bichinho ali me picou, o amor pela educação especial me pegou de uma maneira que eu não sei trabalhar em outra área que não seja essa. E eu tô pensando aqui, você falando isso aí, você já quis escolher o caminho mais fácil, né? Claro que não, né? Não, ela foi pelo caminho mais fácil. Não sei nem o sentimento que dá nas pessoas quando a gente escuta uma história dessa. Porque assim, é difícil alguém que não conhece ou tem um familiar, um amigo que tem uma criança com uma deficiência intelectual, ou um autismo, uma síndrome de Down, ou um TDAH, alguma coisa relacionada às doenças mentais, né? Sim. E a gente vê pessoas como você, que se dedica a cuidar. Não deve ser fácil, porque é um desafio diário, né? Sim, a minha trajetória até aqui foi bem árdua. Muitas vezes repensei se era isso mesmo que eu queria, porque além de cuidar e educar, tem a questão emocional. Você tem que saber lidar muito para não levar para a sua vida determinadas coisas que não te pertencem, né? E o cuidado com o público da educação especial exige muito emocionalmente do professor, porque a gente acaba sendo, enquanto professor, mãe, psicólogo, amigo, a gente acaba sendo um pouquinho de tudo. E muitas vezes essa questão interfere na nossa vida particular, na nossa vida pessoal. Então no começo eu queria levar todo mundo para casa, eu queria cuidar de todo mundo, eu não queria que eles sofressem nada, não queria que eles passassem nada, né? Então eu achava que eu ia resolver o problema do mundo pegando todos os meus alunos para mim. E isso me trouxe alguns problemas emocionais. Então assim, foi bem difícil no começo saber separar. Saber que eu estava com eles enquanto professora, mas que depois que eu saísse ali da escola, eu tinha que fechar a gavetinha e deixar para o dia seguinte. E não ficar pensando neles ou sofrendo por conta de algo que eles estavam vivenciando. Então foi bem difícil no começo dessa minha carreira saber separar. Hoje isso é muito tranquilo para mim. Hoje eu sei bem separar essa questão emocional de que eu não sou mãe, que eu não sou responsável por eles fora da escola, que eu tenho que fazer o meu melhor por eles enquanto eu estou com eles, enquanto professora.
Mas o que passa além disso pertence à família, pertence à sociedade, pertence a políticas públicas e outros setores que não me pertencem. É igual aquilo que todo mundo já deve ter escutado, né? A gente não levar os problemas do nosso trabalho para dentro de casa, né? Você vale para todo mundo porque você está num emprego comum, que não é o seu caso, e você leva os seus problemas, isso vai afetar, no seu caso, seu esposo, Sim. seus filhos, vai gerar, pode gerar uma briga no casal, com a família, e tem a questão emocional, que você pode estar sofrendo de crise de ansiedade, depressão. Imagina no começo como é que não ficou a sua inteligência emocional. Sim. É uma coisa que eu bato muito aqui, sempre, quase todos os episódios eu falo a respeito da inteligência emocional, que ela não é a mais importante, tudo é um conjunto, né? Mas a inteligência emocional, se a pessoa não tiver uma inteligência emocional forte, ela cai fácil. Sim. Porque você imagina você tá ajudando uma criança ali como professora, aí você vendo toda a dificuldade, às vezes, da criança e da família, porque às vezes são famílias que não tem estrutura familiar nenhuma. Exatamente. Então você já fica pensando, imagina quando sai daqui, como é que é a condição lá na casa, Sim. como é que é o cuidado fora daqui. Você vai comer, você vai se alimentar, você vai tomar a medicação na hora certa, você vai ter o cuidado necessário para desenvolver, né? Porque é o que eu falo sempre, a família é o primordial na vida desses alunos. A família é a base deles, eles são totalmente dependentes de alguém pensar e fazer por eles, porque eles não têm esse desenvolvimento. E muitas vezes o que a gente se depara enquanto profissional? Uma família que vive um luto e que não consegue superar esse luto emocionalmente falando e não ajuda esse filho ou filha a se desenvolver. Por quê? Imagina só, uma mãe sonha com uma gestação, tem aquele 9 meses, 8 meses que seja, de uma gestação, sonhando com um filho típico e de repente nasce uma criança com múltiplas deficiências. Então, assim, uma mãe que tem que também se superar a cada dia, porque sempre acaba ficando mais para a mãe. Sim. E muitos pais acabam abandonando, porque acham que é um fardo, acham que não vai dar conta. E também tem a questão da dedicação, porque essas mães, elas vivem por cuidar dos seus filhos. Então, elas não trabalham, elas não têm vida social, elas não conseguem ir no shopping, elas não conseguem ir no cinema, elas não conseguem ir numa lanchonete, elas não têm vida fora da vida com o filho. Porque muitos deles são tão debilitados que eles não conseguem sair de casa. Um autista, por exemplo, tem muita sensibilidade auditiva. Como que ela vai num shopping onde tem movimento, cor, luz, barulho, né? Então, outras coisas que afetam a questão do autismo da criança, por exemplo. Então, eu ouço muitos relatos de mães que são abandonadas pelos seus parceiros quando tem esse filho. Então, a mãe vive um eterno luto. E com esse luto, ela não consegue entender que ela tem que fazer pelo filho o que ela pode enquanto ele está com ela, né? Sim. Porque tem muitos diagnósticos de pouco tempo de vida também. Então, essa é uma questão bem complicada, porque você acaba se envolvendo emocionalmente com a dor dessa mãe, com o sofrimento dessa mãe e com a preocupação com o seu aluno. Visto que a mãe não tem condição socioemocional de cuidar dela própria, que dirá desse filho que demanda tanto dela. Né, da alimentação, do cuidado de higiene, terapias, médicos, uma rotina super cansativa também. É verdade. Eu passei por uma situação, que agora veio à minha mente você falando, no meu trabalho, eu tive que ir numa residência de uma mãe que tem um filho especial. E é bem debilitado, sabe? Ele é deficiência mental. Uhum. Então ele não fala, ele usa a fralda, ele devia ter, acho que uns 15 anos, mais ou menos. Sim. Ficava só na cama, não fala, é bem complicado. Aí a gente foi, porque tinha que levar um material para ela, fazer um acompanhamento e tal, para saber a situação da criança e município disponibiliza uma cuidadora, não sei se é cuidadora ou enfermeira, o termo correto, que vai lá ajudar com a mãe nos cuidados. O pai super ausente, estava em casa, mas você vê que não tinha mais relacionamento. Uhum. Só estava ali, mas família não tinha casal mais, pelas circunstâncias. Sim. E a mãe que fazia tudo, e a gente chegou perto da criança, conversou. Eu sou bem desenrolado para conversar com qualquer tipo de pessoa. Uhum. Tenho facilidade. Foi conversar com ele e tal, brincar. Ele agarrou no meu braço, ele quase arrancou meu braço. Tinha uma força. Eles têm.
sobre-humana, uma força. Porque ele não sabe medir, né? Ele não tem aquela consequência de medir. A mãe falou, ele agarra para valer. Ele chegou a machucar, marcar meu braço, porque ele agarrou com uma força. A mãe falou, é o que eu passo todos os dias. Sim, a maneira que ele tem de se comunicar, porque provavelmente não deve ser verbal, não sai daquele leito. Então, assim, ele viu alguém diferente, ele quis se comunicar, mas eles não têm noção da força. Nossa, e a mãe super desgastada. Você vê que é uma mãe guerreirona, que ela tava fazendo de tudo por ele. Porque eles deixam, muitas mães, que geralmente são as mães, né? Deixam de viver sua própria vida. Sim, não tem vida social. Pra cuidar. E se olhar no semblante dela, super debilitada, acabada, sabe? Era pessoas que tinham condição financeira. Fala assim, uma boa casa. Não eram pessoas de... Estrutura, né? Tinha uma estrutura financeira e tal. Tinha uma rede de apoio familiar. Só que você vê que você olhava pra ela, parecia que, sei lá, tinha 20 anos a mais do que ela tinha. De exaustão. Porque é uma vida sobrecarregada, né? Ela vive só pra cuidar. Sim. E tem uma conhecida minha, todo mundo chama ela de tia. Ela... Eu não vou lembrar o nome da doença que o filho dela teve, ele não tomou uma vacina. Hoje ele era pra ele ter uns 40 anos de idade. Ele faleceu, acho que uma coisa assim. Ele não tomou uma vacina, então ele teve uma doença grave. E aí ele ficou todos esses quase 40 anos numa cadeira, quando a mão fica atrofiada, o pé, e ele era gordo, pesado, e ela a vida toda cuidou sozinho. Sim. Entendeu? Então imagina emocionalmente essa mãe, ela não tinha uma vida social, ela não podia sair para tomar um café com uma amiga, ela não tinha como viajar, ela não tinha como levar esse filho, nem como deixar esse filho. Não tinha, sabe? Era ela, só ela. Sim. Tinha um filho que ajudava, de vez em quando os amigos davam apoio, as amigas, e na casa ajudava a dar banho, sabe? Tinha quem ajudava, porque ela não conseguia sozinha. Tinha sim pessoas que ajudavam, mas no final é só você. Porque a mãe nunca abandona, né? Por mais difícil que seja, essa mãe pega para si, com luto ou não, com dor ou não, com tristeza ou não, com cansaço ou não, ela está ali diariamente por esse filho, por essa filha. Ela sabe que é a única pessoa que ela tem, né? Então, assim, é muito complicada essa questão emocional das famílias, porque a falta de estrutura emocional e financeira dessas famílias de crianças com deficiência é visível hoje. A falta de apoio, tanto da família quanto dos próprios órgãos públicos também, porque não existe escolas especializadas, além de algumas que tem no município, que dão apoio. E não digo só o apoio educacional. Falo o apoio na questão de uma atividade diferenciada para essa mãe, de uma oficina de trabalho, né, do mercado de trabalho onde essa mãe tenha um lugar para levar esse filho, que ela possa também desenvolver um trabalho para que ela tenha renda, né? Então a gente percebe muito essa questão desse abandono para a família e também com relação a N coisas que eles precisam, fralda, medicamento, terapias, e muitas vezes não tem no município, tem que acabar buscando fora dele. E o que é muito difícil, né? E o custo é muito alto, né? Sim. É uma coisa que poucas famílias vão ter condições de bancar. Sim. Inclusive pelaquela questão que você falou de, geralmente, tem um abandono do marido. Aquela mãe não pode trabalhar. Exato. Porque não tem com quem deixar, é difícil, quem vai cuidar? E essa questão de profissionalizar essa mãe, eu já vi alguns projetos, não sei falar bem, mas eu já vi sim, alguns, inclusive aqui no município. Acredito que tem outros, mas ainda é muito pouco, precisa de muito mais, claro. De formas de profissionalizar mães, não só mães que têm filhos deficientes, mas de classe baixa, né? Sim. Para desenvolver um trabalho, às vezes, em casa, porque às vezes a mãe não tem condições de sair de casa para trabalhar. Exato. E ela desenvolver algum tipo de renda que ela possa cuidar, possa ter uma renda ali, inclusive para ajudar no financeiro e no psicológico, né? Porque você está desenvolvendo uma outra atividade, você está ocupando a mente não só com cuidado, né? Você imagina 24 horas de cuidado. Verdade. É muito desgastante. É o que a gente fala sempre, assim, é cuidar de quem cuida. Porque ela também precisa ser cuidada. Ela também precisa ser vista como uma mulher, ela também precisa se sentir pertencente a uma sociedade a qual ela não faz parte, porque ela não tem uma vida social, ela não se arruma muitas vezes, ela não se maqueia, ela não tem uma perspectiva de trabalho, de vida, porque a vida dela está voltada para o cuidado do filho. E isso é muito complicado enquanto mulher, né? Vendo essa mulher, como você mesmo falou, se desgastando ao passar do tempo, envelhecendo, sem uma perspectiva de melhora da vida dela. E às vezes, muitas vezes, depressão, né? Sim. Que é cada vez mais comum, né?
Eu trouxe um psicólogo aqui no primeiro episódio, eu não sei se vocês conhecem, o nome dele é São Cosme. Sim, meu professor da faculdade. É um amigão meu. Ele é psicólogo há 30 anos e ele tem uma inteligência, ele é um cara intelectual, né? E ele falou uma coisa muito legal que isso ficou pra mim. Que a depressão, o que leva a pessoa para o caminho da depressão e para outras doenças emocionais é a ansiedade. Ele falou que a ansiedade é a espinha dorsal das doenças mentais, emocionais, desculpa. Porque tudo se começa na ansiedade. Lógico que a ansiedade é uma coisa natural do ser humano, todo mundo tem. Mas quando ela começa a afetar a sua vida, aí já começa a levar para um lado mais sério, né? Inclusive a depressão e a ansiedade, ela não traz só doenças emocionais, traz físicas. Sim. Ela afeta o teu corpo. Eu tenho um caso na família que fala essa questão da depressão. É a mãe de uma prima, uma tia minha. Ela teve uma depressão tão séria, tão severa, que essa depressão levou ela a estar num leito. Ela não tem movimentação do corpo, ela não tem movimentação de fala, ela não tem nenhuma movimentação por conta da depressão. E fisicamente ela não tem nada. A questão dela é totalmente emocional. Depressão, eu passei perda de 2 filhos, né? E eu trilhei um caminho de alguns anos bem, bem sombrio. Só que comigo mesmo. Se você me visse, aparentemente estava tudo ok. Porque homem, sei que mulher também, mas homem tem aquela questão, mais questão, eu acho, pessoal do homem mesmo, no geral. Que é o que eu vejo, assim, que eu acredito. O homem tem aquela coisa assim, vamos supor, ele tá com problema financeiro, ganha pouco, tá apertado em casa, tá brigando com a esposa, porque o financeiro é a primeira porta de todos os problemas de um casal. Sim, aí, se tiver faltando dinheiro, começa a complicar tudo. E com problema com o filho, e aí maltratado às vezes no emprego pelo patrão, e aí tem o homem chega alguém fala assim, tá bem, tá tudo bem, tudo bem. O homem tem muito disso. Dizer que está sem estar. Ela chega em casa, a esposa tá bem, uma vez passou um perrengue no trabalho lá, tá, não, tô bem. Ele tá bem, pai, tá bem. E vai guardando. O homem tem muito disso. Hoje, lógico, hoje o homem com uma informação mais ampla, né? O homem amadureceu mais nessa parte. Sim. Sabe falar mais. Ainda é pouco, ainda os homens precisam melhorar mais, mas os homens antigamente não. Você imaginava um pai de antigamente conversando com uma esposa, falando que ele estava com depressão, eu vou ter. Ele falar que isso era frescura, né? Frescura. Veio um amigo aqui em casa esses dias, e a gente tava sentado ali na garagem, batendo um papo, e ele trouxe um outro amigo que eu não conhecia, tal, um cara gente boa, que trabalha com ele. Aí o cara falou pra mim que ele viu o adesivo no meu carro, né, do podcast. Aí ele falou, esse negócio de depressão. Eu falei, não, um canal que eu tenho pra abordar depressão, e doenças mentais, tudo afim. Que aqui a gente não vai abordar só depressão, ansiedade, abuso, transtorno, deficiência, tudo o que você imaginar. Perda, a gente vai abordar tudo. E ele falou assim, isso aí pra mim, cara, eu sou mó de boa, isso aí pra mim eu acho muito frescura. Olha só. Mas ele falou de uma forma assim tão enfática, sabe? Isso pra mim não existe. Lógico que eu falei, eu respeito sua opinião, né? Quem sou eu pra ficar perdendo meu tempo debatendo com pessoas que, como se fosse, pelo que todo mundo já ouviu, política, religião e futebol não se discute. Eu falei, não, eu respeito a sua opinião. Ele falou, mas eu falei, é um canal, eu passei por uma fase difícil, perdi 2 filhos e tal. Eu cheguei no fundo do poço, porque eu vejo que a minha inteligência emocional me ajudou. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes, entre amigos, que sabe aquela história que alguém às vezes já ouviu? Pessoalmente fraca? Sim. A gente já deve ter ouvido esse termo, né? E eu me imagino com uma inteligência emocional boa, então isso me ajudou a segurar. Sim, mas eu cheguei muito perto de chegar no final, no fim do poço. Aquele último estágio que às vezes as pessoas cometem suicídio. Sim. Não sei se não é brincadeira, é algo muito grave. Eu não sei se você já teve depressão. Já tive depressão na adolescência. Já cheguei num ponto de não conseguir dormir, se não fosse na cama dos meus pais, de não querer comer, de não querer sair de casa, de não querer viver. Porque eu me sentia assim num mundo tão solitário, apesar de estar cercada de pessoas, me sentia solitária, me sentia perdida e eu não sabia como sair daquela tristeza. Eu não sabia nem o que levava
àquela tristeza, na verdade. Porque olhando para minha vida, eu tinha tudo. Eu tinha uma família, eu tinha uma casa, eu tinha alimento, eu tinha uma estrutura financeira e emocional. Mas chegou num ponto da minha vida que eu não conseguia dormir mais. Eu não parava de pensar e de me preocupar na questão da ansiedade, do que vai ser o futuro, de como vai ser a minha vida, de me preocupar com o futuro e não viver o meu presente. E eu falo assim, a questão da depressão é só quem passa, é quem entende como é se sentir sozinho no meio de uma multidão. Porque é assim que a gente se sente. Você tá no meio de... Vamos pôr como exemplo, você tá numa festa entre familiares ali na sua casa, aí vem seus tios, seus primos, seus amigos, todo mundo. Sim. Um ambiente legal, todo mundo se diverte, bate papo, brinca. Aí na hora que todo mundo vai embora, você deita a cabeça no travesseiro, você se sente como se fosse um pote vazio, né? Sim. Parece que tudo que você viveu foi fake, né? Parece que foi algo... algo... sai no outro, assim, passa direto. Você está vazio, Sim. Você não preencheu. Exato. E nada preenche. Nada. Se você não der um basta você mesmo, colocar um ponto final naquilo que você está sentindo, e claro, com uma ajuda de uma estrutura, que é importante, né, que é muito importante, de médicos, de psicólogos e terapias, você se sucumbe àquele sentimento sem entender o porquê, o que te levou tanto àquilo. Eu vejo como primeiro passo buscar ajuda ali na sua rede de apoio. Familiar, de repente um amigo mais próximo, que você se abrindo, começando a conversar, fica mais fácil para você enxergar que você precisa de ajuda. Sim. Às vezes você fala, não, eu tô bem, não preciso, não. A negação. Então você começa a ir conversando com alguém. Sim. Aí depois você pode partir para um caminho de uma ajuda profissional. Exato. Porque a gente vê histórias de vez em quando aí de pessoas que cometem suicídio. E às vezes a gente fica sem entender. Uma pessoa vivia sorrindo, era amigo de todo mundo. Uhum. De repente, cometeu suicídio. A sociedade estava bem, né? Mas ela consigo mesmo não estava bem. Então, e aquele negócio de... Eu, quando eu estava numa fase difícil, eu era muito assim. Ninguém percebia. Uhum. Nem minha esposa, porque eu tava tudo bem. Sim. Você tá bem? Mas guardando aquilo pra você. Nossa, né? Tá me enchendo ali. Até um ponto de chegar a explodir. Sim. E foi bem difícil essa fase. Mas... Superou. Graças a Deus o programa... Quando eu vou falar do programa, eu fico muito emotivo, porque assim, o meu desejo maior é ajudar as pessoas que não conseguem buscar ajuda. Sim. E às vezes, assim, a gente está gravando aqui hoje, o episódio vai pro ar amanhã, e se a gente conseguir atingir uma pessoa que assistiu e ajudar ela, pelo menos enxergar que ela precisa de uma ajuda, ou ela tem uma história parecida que ela pode ver que existe uma luz no fim do túnel, que ela pode encontrar esse caminho, o meu papel e o nosso papel que hoje, para mim, já vai estar cumprido. Com certeza. Que a gente fugiu um pouquinho do que a gente estava falando, que tudo acaba gerando em volta da depressão, claro. Sim. Eu conheço eu não vou citar o nome porque é uma situação complicada. Tem não digo amiga, uma conhecida, que ela tem um filho, eu acredito que ele seja autista, eu não tenho certeza. Uhum. E ela não conseguiu, ele já é um rapaz, sei lá, deve estar com uns 13 anos, alguma coisa assim, hoje. Ela não conseguia enxergar que o filho dela precisava de ajuda, e ela falava, quando as pessoas falavam que ela precisava buscar uma ajuda para saber, ela não aceitava, ela brigava. Sim. E ela demorou demais a enxergar que ela precisava buscar ajuda para ele poder ter uma vida adulta mais normal possível. Sim. Alguns, a gente, como você falou, que alguns não têm condições, mas existem pessoas que têm graus de deficiência que ele tem condição de ter uma vida adulta. Sim. Mais normal possível. Sim. Tinha uma vizinha minha que não mora mais aqui, que ela tinha síndrome de Down e ela casou, teve filho. Sabe assim, eu sei que são graus, né, de tudo. Sim, mas assim, então eu acredito que quanto mais rápido você buscar, melhor é o desenvolvimento. É o que eu sempre falo enquanto profissional. Quanto mais rápido a mãe, a família aceitar a condição daquela pessoa, que ela possui uma deficiência, seja emocional,
seja intelectual, seja comportamental, que o autismo é muito comportamental. É o não querer se relacionar com as pessoas, muitos não querem alimento, porque tem sensibilidade ao toque do alimento na boca. Eu tinha um aluno que ele só comia bolacha de água e sal e tomava água. Ele não tinha outro alimento. Era de manhã, era no almoço, era no jantar. Era o que ele aceitava. Já tinha um outro aluno que só comia arroz. Não aceitava nada molhado, tudo tinha que ser seco. Então a carne tinha que ser seca, o arroz tinha que ser seco, não podia ter tempero, não podia ter molho, não podia ter salada, não podia ter nada que tivesse uma textura molhada para ele. Então, assim, é muito respeitar a limitação dessa pessoa com deficiência. Porque às vezes a pessoa olha, não entende, fala, é frescura, não quer comer, não quer tocar, não quer abraçar, não quer não sei o quê. Não é, é tão grave, tão agressivo pro autista a questão do toque, que é como se você estivesse ferindo ele. Tem autista que não aceita ser tocado, nem tocar em algo. Tem autista que não mama, porque não quer tocar na mãe, não quer ter o contato com a mãe. Tem autista que não fala, é porque tem problema nas cordas vocais? Não. Tem algum problema de questão de raciocínio? Não, porque não quer ter contato. Então ele prefere se fechar. Então, assim, eu falo sempre para as mães, é importante essa questão da aceitação e da intervenção o quanto antes. Porque a pessoa, como você mesmo falou, tem a possibilidade de ter uma vida normal, de estudar, de trabalhar, de se relacionar, de casar, como qualquer outra pessoa, desde que ela tenha as intervenções necessárias no tempo certo. Como essa sua amiga, eu acredito que ela demorou tanto, essa fase do luto, que ela não fez as intervenções com esse filho. E eu falo sempre para as mães também, nós não somos eternas. A gente precisa preparar esse filho para a sociedade, para pegar um ônibus, para ir no supermercado, para conversar com as pessoas, para saber falar onde é o endereço, aonde mora, o que está sentindo, aonde dói, o que toma de medicação. Muitos alunos que são chamados limítrofes, que têm um grau bem baixo do autismo ou da deficiência intelectual, têm condições de viver em sociedade tranquilamente. Eu tenho aluno que ele pega ônibus, que ele trabalha, que ele ajuda no supermercado, que ele namora. Por quê? Porque a família aceitou. E porque teve as intervenções necessárias no tempo certo. Então isso é muito importante. A família precisa entender que é necessário cuidar dessa pessoa para a vida. É o currículo funcional que a gente fala. É muito mais importante aprender a escovar o dente, a pentear o cabelo, a preparar um alimento do que às vezes ler e escrever. Sim. Né? E na escola a gente trabalha muito isso, essa questão da autonomia. Porque tem crianças que eu acredito que você trabalha que não vão ter condições de aprender a ler e escrever. Por conta do grau de deficiência. Não é porque não quer, porque é burro, porque nada disso. Porque a deficiência não permite. Você tocou em 2 pontos que eu achei assim bem cruciais, que é a questão da primeiro passo, no caso, é a aceitação. Sim. Você aceitar a condição ali para você poder buscar ajuda. E é uma outra coisa que você citou e que a mãe não é eterna, né? Exato. A mãe geralmente é a mãe que cuida, se dedica e outra pessoa não vai ter a mesma sensibilidade, o mesmo cuidado. E eu sei que às vezes a mãe quer proteger no mundo, porque o mundo é cruel. Sim. A gente sabe. Muito cruel. O mundo, cada vez mais. Sim. As pessoas, elas cada vez menos empáticas pelas pessoas. A empatia, hoje em dia, é uma coisa que às vezes você não vê pessoas... eu vou trabalhar de ônibus. Eu entro no ônibus, bom dia pro motorista, boa tarde. Uma coisa comum. Sim. E eu vejo que a maioria das pessoas que às vezes estão na minha frente ali, é rotina do dia a dia. Às vezes não é por maldade, que a pessoa não quer falar, não é nada disso. A pessoa, a maioria entra e não olha, o motorista também não fala nada, sabe? Isso é uma coisa assim bem fria, lógico, né? Se eu andar na rua, não fico falando bom dia pra todo mundo, porque hoje a sociedade a gente vai andar num centro, é impossível, né? Não tem como. Sim. Antigamente ela assim, as pessoas falavam bom dia pra todo mundo. Não, hoje não dá. É impossível, né? Dependendo do lugar que você vai. Verdade. Mas, assim, às vezes, um gesto bobo ali. Básico, né? A gente vê uma pessoa, às vezes, com dificuldade de entrar num ônibus, custa a gente, uma senhora pegar no braço. As pessoas não fazem mais esse tipo de coisa. Não. Você deu lugar... Não, finge que vira a cara, finge que não tá vendo, sabe assim, às vezes vê que caiu uma bolsinha ali, de uma senhora, e todo mundo olha assim, o mundo tá bem frio, sabe, assim, às vezes não é igual eu falei, não é pessoas ruins às vezes, não é por maldade, mas o mundo tá bem frio, né, todo mundo tá pensando só no seu umbigo. Sim.
Eu ganhei o meu aqui, eu ganhei o meu que fiz o meu. Pronto. Imagina se todo mundo pensasse assim, essas crianças não iam ter professores, não iam ter pessoas que iam ajudar eles a passar por essas etapas, essas fases da vida aí. Porque não é fácil. Vou te dizer, é uma profissão muito difícil. A gente apanha, a gente sofre bullying, a gente ouve muito, nossa, por que você escolheu? Você estudou tanto para isso? Nossa, Só por você isso, estuda né? tanto Nossa. por que você se sujeita a limpar a boca do aluno, a trocar a fralda, dar banho muitas Seu vezes? filho lá normal. As pessoas falam, já deve ter ouvido. Exatamente, muito. Se é uma mãe que já tem um filho deficiente, já fala, não, já é o mundo que ela vive. Sim. Mas você tá no mundo. E para mim é tão comum, é tão normal lidar com uma pessoa com deficiência, seja em qualquer grau, que faz parte da minha rotina. Eu faço com amor. É aquele trabalho de saber que eu fiz o melhor por ele enquanto eu estou com ele. Que eu ensinei um aluno a comer sozinho. Nossa, é um ganho. Nossa, mas... Ensinei um aluno a pentear o cabelo, a escovar o dente, ter autonomia de ir ao banheiro, se limpar. Entendeu? De pedir para ir ao banheiro, porque muitos deles não têm essa autonomia. Porque vive naquele mundinho tão fechado, tão dependente da mãe fazer, que acaba não tendo essa autonomia para fazer, né? E para mim é muito comum isso. Mas assim, a gente sofre desrespeito da sociedade com relação ao olhar, como se nós não fôssemos profissionais, pelo fato de cuidar de um aluno dando comida na boca, de trocar uma fralda de um aluno. Eu não sou menos professora do que uma professora regular de criança típica, muito pelo contrário. Eu sou, acho que, muito mais professora do que essa professora que não põe a mão na massa ali. E assim, a gente sofre muito essa questão. Apanha, quando o aluno está em surto, você tem que conter o aluno para ele não se machucar, para ele não machucar o outro. Aconteceu um episódio comigo o ano passado, que foi assim, marcante na minha carreira. Um aluno em surto, esse aluno ele era muito forte, como a gente estava comentando. E em surto eles ficam 3 vezes mais forte. Ele não tem noção da força dele, nem do que ele está fazendo para machucar o outro. Eu fui proteger esse aluno, outro aluno que esse aluno queria bater. Acabei entrando na frente, só que esse aluno já vinha dando sinais de que não estava bem há muitos dias, né? Então, também tem essa questão do olhar da família, ver que seu filho não está bem, precisa rever medicação, precisa levar no terapeuta, precisa trocar a medicação, ter essa sensibilidade também de se colocar no lugar do outro. Então, aconteceu esse fato, o aluno me machucou gravemente, rompeu o ligamento do meu tendão. Eu fiquei 25 dias com o braço imobilizado, sem poder fazer nada, dependente da minha família para fazer tudo, porque eu não podia lavar uma roupa, lavar uma louça, cozinhar. Eu não conseguia me vestir sozinha, eu não conseguia tomar banho sozinha. Precisei fazer fisioterapia para recuperar a mobilidade do dedo, por conta de ter apanhado desse aluno nesse momento de surto. Então eu falo assim, as pessoas precisam ter essa sensibilidade com relação aos profissionais que atuam, né, acolher, e também com relação às famílias, porque essas mães, muitas delas apanham muito deles em casa. Vai fazer o quê? Vai deixar lá de canto e não vai fazer nada? Vai ter que se reerguer, vai ter que trocar a roupa, tomar banho e seguir em frente. Essa mãe mesmo desse aluno é um caso muito grave, porque ela tem gêmeos. Os 2 são autistas graves, gravíssimos. Os 2 têm deficiência intelectual, os 2 são não verbais e os 2 são autistas. Ela não tem na casa dela alimento, ela tem que comprar diariamente. Não tem armário, porque ele abre tudo e rasga tudo. Ela não tem roupa, ela tem que comprar roupa por um período para usar, porque ele rasga a roupa, né? Não só dela, quanto dele próprio, do irmão e da irmã. Então, assim, ela não tem uma vida social, ela não é uma mãe que ela vai num shopping e leva os filhos para passear, para comer um lanche. Ela não sai de casa. Ela não leva os filhos lá no Mac. Não leva no Mac. O Luiz e o Benjamin gostam. Né? Mac. Pode ver o M lá, o Mac. É muito... você imagina como é que tá o emocional dessa mãe? É uma baita de uma guerreira. Às vezes passa... A gente só sabe o que acontece com a gente, na verdade, né? No final da história. Aquele negócio que deitou a cabeça, só a gente sabe o que a gente tá sentindo, passando. Por mais que as pessoas tenham pessoas que enxergam, algumas enxergam e algumas até ajudam, mas não... É aquilo que eu sempre falo, é só você, igual a sua rotina. Hoje você falou que já tem alguns anos, você já está acostumada com a rotina. Sim. De vez em quando passa um perrenguezinho ali, o outro, mas você já está, como é que fala? Calejada, cascuda já. Sim. Um couro de jacaré já. Já. Então, fica mais fácil, mas... e o olhar de sensibilidade da sociedade
quanto Nara como pessoa Sim, e como profissional. exato. Que eu acredito que é o lado que mais sofre, porque é aquela história, mas você não é professor, então? Então não é professor normal? Não é professor Ah, então, normal. então você não estudou. Não é professor? Você não ensina a ler e escrever, então você não é professor. Mas eu ensino muito além disso. Eu ensino a comer, tomar banho. Você ensina, ó, professor comum, ele te dá um ensinamento, a educação ali, do aprender a ler, escrever e tal, aprender como é que funciona uma sociedade, mas o seu ensinamento é diferente, porque você está ensinando para a vida. Sim, preparando essa pessoa. Você já viu aqueles vídeos de Instagram, Reels ou TikTok, essas coisas, que uma fisioterapeuta está ajudando uma criança a dar os primeiros passinhos que ela tem dificuldade, e de repente ela dá alguns passinhos sozinha, você vê, eu acho que é o que você sente. Sim. Quando vê que a criança conseguiu superar uma coisa boba, beber uma água sozinha num copo. Pra gente não parece tão bobo? Sim. Quando a gente não para pensar, E parece faz parte da nossa rotina. Porque tá aqui, a Heloísa, o Benjamin, são saudados, faz tudo sozinho. Sim. Benjamin sobe até na manchete, você viu aí quando você chegou. E às vezes parece uma coisa tão boba, mas você imagina, às vezes, a superação de poder beber uma água sozinho, poder pentear o cabelo. Imagina como é que você não fica. Eu acho que isso aí são os. Como é que fala? Fugiu a palavra. São os prêmios que você tem ali. Sim. Imagina você quando você está numa fase ali de um escovar dente. Todos os dias ali mostrando, é assim, então é um processo, né? Sim. Não vai ser de um dia para o outro. De repente você está vendo, imagina quando você chega, primeiro dia que você viu ele fazendo sozinho, você chega na sua casa, já querendo contar, imagina a sensação de dever cumprido. Cara, é uma alegria. Deve ser muito gratificante. Surreal. Quando a gente faz uma coisa que a gente faz bem feito, a gente fica feliz. Muito. Nossa, eu consegui fazer tal coisa, eu aprendi tal coisa que eu não sabia. Aprendi a falar inglês, nossa, agora eu vou querer falar inglês com todo mundo. Imagina a sensação de satisfação. É isso, é gratificante. É prazeroso mesmo. Eu falo assim, nossa, me realizei. Tudo que eu passei dos perrengues valeu a pena por causa valeu a disso. pena porque essa pessoa conseguiu desenvolver. Essa pessoa conseguiu comer. Eu tinha um aluno que ele não comia nada de alimento, ele não pegava. Daí eu comecei a ensinar ele a pegar no talher para comer. Daí entortei a colher para ficar mais fácil para ele, fiz algumas adaptações de engrossar o cabo, para você ver, coisas simples que pra gente faz parte da rotina. Segurar no copo, fiz um engrossador, então adaptei alguns utensílios para ele. No final do ano ele estava comendo sozinho. Ele pegava a colher, derrubava, errava a boca, errava. Igual quando é pequenininho, né? Vai comer ali no chão, você bota metade da comida, fica no chão mesmo. E a mãe, assim, falou, professora, eu não acredito, ele tem 27 anos. Caramba. 27 anos. Gente, você falando, a gente imagina uma criança. Parece um bebê, mas não é um homem. Com barba, usava fralda e ele não comia. Ela falou, eu fico impressionada, porque na minha casa, agora ele tenta pegar o copo, ele tenta pegar a colher, ele leva as coisas na boca, coisas que ele não fazia, ele aponta o que ele quer. Então, assim, pra mim, enquanto profissional, é o que tem de melhor. Quando eu vejo o desenvolvimento desse aluno, saber que essa pessoa teve um mínimo de autonomia para ela viver, é o que me deixa feliz, é o que me deixa satisfeita, saber que eu fiz o certo, que eu fiz o meu melhor por ele. Isso aí que você está falando, volta um pouquinho naquilo que você falou agora há pouco, a questão da mãe querer proteger. Então ela acaba querendo fazer tudo por ele. Sim. Porque ela quer proteger, ela quer cuidar. Então ela faz tudo para facilitar a vida dele. Sim. Então você vê aonde que entra o... E a dela também. Porque é mais fácil do que ela lavar toda a roupa, tem que limpar onde ele comeu, com certeza. A gente... Mas fácil ela dar na boca. E aonde que entra a questão do poder público, em trazer acessibilidade para as pessoas que não têm para um tratamento. Você imagina se ele não passasse por esse tipo de situação, desse tratamento que ele tem, não sei se é a palavra correta que eu estou falando, provavelmente ele nunca comeria sozinho. Exato. Talvez nem comesse. E quando essa mãe não estivesse mais ali? Exato. Ficasse na mão de outros que não teriam a mesma paciência. Não. Você não serve nem para comer sozinho. Tem que dar comida na mão. Então, assim, a independência. Exato. É importante. Volto a falar aquilo que você disse lá atrás. Alguns não vão ter mesmo, porque a condição não permite. Exato. A gente sabe disso. Sim. Mas muitos que, principalmente numa idade mais avançada, às vezes 30, 40 anos,
Sim. que é como se fosse uma criança, se tivesse recebido um tratamento lá atrás, a gente sabe que era mais difícil o acesso, claro. Sim. Hoje está tudo mais fácil. Talvez essa criança, esse adulto, essa pessoa fosse mais independente. Exato. Ela pudesse ter uma qualidade de vida melhor, ela pudesse poder fazer as coisas. Então a gente vê adultos no corpo de criança, né? De bebês Exatamente. e A 100% idade dependente. cronológica não é a idade mental dessa pessoa. Me tira uma dúvida. Eu nunca vi, é o que eu imagino. Vou pôr como exemplo aqui, pessoas com síndrome de Down, Sim. de idade. A idade Geralmente, cronológica é diferente. esse tipo de pessoas, eles não vivem muito, né? Eu não digo assim, algumas doenças morrem rápido, vive a expectativa de alguns anos, mas eu nunca vi um senhor com síndrome de Down. A maioria deles nasce com um problema no coração. Então, eles acabam morrendo por conta do problema cardíaco. A maioria, 99% tem problema cardíaco. Então, por isso que eles não vivem muito. Não é nem por conta do síndrome de Down. Não fazia ideia. A maioria deles. E todos, 99,9% tem deficiência intelectual associada. Você percebe que eles são mais infantilizados. Sim. Muitas vezes eles são adultos, mas têm a mentalidade de um adolescente ou de uma criança até mesmo. Muitas pessoas falam assim, eles têm a sexualidade aflorada. Não é que eles têm a sexualidade aflorada, eles não têm o pudor que nós adultos, pessoas típicas, temos. Então, para eles, tirar roupa em público não é nada de errado. Sim. Se tocar, não é errado. Tocar o corpo do outro não é errado, porque eles não têm esse freio que a gente tem, sabendo o que é certo e o que é errado na sociedade. Então eles não estão nem aí, eles vivem. Do jeito que eles pensam, eles falam. Do jeito que eles sentem, eles colocam pra fora. Como se não tivesse filtro, né? Não tem filtro. Vai, tchau, fala o que pensa, imagina se não existisse filtro nas pessoas, a gente falasse tudo que a gente pensa. Essa é uma O mundo loucura. já não existia mais, eu acho, já tinha acabado. Essa é uma loucura. Verdade. A gente falou um pouquinho dessa questão da idade, é igual o anão, né? Sim. Eu nunca vi um senhor anão. Você já viu um senhor anão? Você já viu? Eu nunca vi. Pode ser que alguns cheguem, né? Mas no geral eles não, por ter algum tipo de deficiência, não vivem muito, né? Sim. Igual você falou, eu não sabia dessa questão da síndrome de Down, que a maioria tinha problema cardíaco. Eu não fazia ideia disso. O nanismo também provavelmente é alguma questão do corpo, do desenvolvimento dos órgãos, né? Que eles não vivem muito. Alguns vivem até que razoavelmente mas no geral mas é um percentual menor. Teve um que ele é antigo isso, ele fez até uma série e ele fazia alguns robôs, se não me engano é do MacGyver esse filme, e ele ajudava muito ele fazia uns robôs para ele no controle e tal, e ele já tinha uma certa idade, e é uma série antiga essa série aí. Não é um que morreu há algum tempo não, né? Pouco tempo não, né? Tem um que morreu... Ele já faleceu, sim. É um ator negro, né? Não, ele era branco. Então não é o mesmo que eu estou imaginando. Tem um que eu acho que ele morreu com 50 e poucos anos, faz 2, 3 anos. Ele era considerado anão, né? Pela estatura dele, morreu a uma idade razoavelmente jovem. Mas apesar que a expectativa de vida hoje é mais de 90 anos, né? Que nós temos. É igual seu pai, né? Dinossauro. 87 anos. Vai longe, hein? Dinossauros. Esperamos que sim, é o que a gente quer, né? Você mencionou aí, Nara, só me recorda, quanto tempo que você está na área de educação especial? 6 anos, lecionando como professora, mas como auxiliar tinha mais alguns anos também. Trabalhei na educação regular, já trabalhei em escola particular, trabalhei com educação infantil, mas faltava algo, não era aquilo. Hoje, se você falar, olha, eu tenho uma classe aqui com 10 crianças típicas, que nenhuma tem uma deficiência, e eu tenho uma classe com 20 crianças deficientes, qual você quer? As crianças com deficiência. Eu quero o caminho mais fácil. Eu quero sempre o mais fácil. Ela só gosta do que é mais fácil. Só gosta do que é mais fácil. Caminho mais curto, mais fácil. Eu falo assim, é um dom, porque lecionar para esse público, você precisa gostar, você não faz só amar, né? Não é só gostar não, porque só gostar se dedicar. É uma entrega muito grande. Eu já tive alguns atritos até com meu esposo com relação a isso, porque eu me entrego no meu trabalho. Eu tô no supermercado, tô pensando, nossa, tem um panfleto, dá para me trabalhar tal coisa com eles. Nossa, eu vi tal coisa, eu lembrei deles. 24 horas pensando neles.
E às vezes ele fica bravo, ele fala, desliga um pouco. Aqui você não é professora, aqui você é a esposa, aqui você é a mãe, aqui você é a filha. Mas assim, é algo que passa do que eu posso explicar. O sentimento de cuidado, de me colocar no lugar deles, de querer o melhor por eles, de ver o desenvolvimento deles, assim, que é surreal, eu não consigo desligar. Porque eles são pessoas, assim, apaixonantes. São pessoas sinceras, se gosta de você, gosta, de um amor, assim, surreal. Mas também, se não gosta, são diretos e objetivos, não gosto, não quero contar, acabou. Entendeu? E, assim, é inexplicável o amor que eu tenho por essa profissão. Hoje eu não trocaria por nada, apesar de tudo que eu já passei, de todo o desgaste que eu já tive emocionalmente falando, fisicamente também, alguns percalços aí com relação a superiores também, porque tem essa questão no profissional de superiores que não entendem o amor que você tem, o desejo que você tem de fazer o melhor por eles e tratam tudo roboticamente. Eu não consigo entender como que a pessoa vê o outro em sofrimento e não se coloca numa posição de querer ajudar. Né? Isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo passar por uma pessoa que caiu na rua e tá ferida e passar e fingir que eu não vi. Eu não sou assim, exatamente. A gente falou da questão da empatia. Falta hoje no ser humano, né? Se colocar no lugar do outro. E é assim, é uma profissão que eu amo, que eu dou o meu melhor, que eu faço o meu melhor, que os meus olhos brilham, que eu me emociono quando eu falo, porque é o que eu sei fazer. É o melhor que eu tenho de mim e é o que eu dou para eles. Se a gente pudesse oferecer sempre o melhor para a sociedade, para a família. No tempo todo não dá, né? A gente, a carne, né? Falha, né? Sim. Ser humano, mas a gente entregasse um pouquinho mais, eu digo todo mundo, todos. Não seria um lugar melhor. Verdade. E a gente só tem esse mundo aqui. Não tem mais nada. E aqui é rapidinho, né? Então as pessoas não estão enxergando. Esse negócio eu vi uma coisa na internet que tem um negócio que você coloca o áudio para ouvir mais rápido, né? Uhum. Tava falando pra gente ouvir o áudio normal, porque a gente acelera tanto a rotina da gente que tudo a gente quer rápido. A gente quer. O mundo hoje é imediatista. Quer tudo pra agora. Verdade. Essa geração é assim. A geração mais jovem, ela entra numa profissão e com 2 anos já quer ser chefe. Aí ele sai da empresa porque ele não cresceu. Antigamente a gente via os pais da gente 10, 20 anos para subir numa empresa. Hoje tudo... Não sabe ouvir não. Não se frustra. Não tem frustrações. Tudo que quer, tem. Porque os pais muitas vezes trabalham tanto que quer suprir essa necessidade, dessa ausência deles com coisas. Então sempre dizer sim, sim, sim não é amor. Não é demonstrar, tem que dar limite. É o que eu falo também para as mães dos meus alunos. Não é porque ele é especial que ele é o coitadinho, a coitadinha, o indefeso. Não, precisa dizer não, precisa ter horário, precisa ter rotina, precisa dizer, mas eu tenho dó, porque ele sofre, porque ele tem dor, porque ele faz terapia, porque não sei o que, não importa. Ele tem que ter limite, isso é demonstrar amor. Eu falo sempre isso para as mães, porque às vezes elas vitimizam os filhos. Uhum. E colocam eles numa condição de coitadinhos. E a gente não precisa de ter dó. Eles não são dignos de dó. Eles são dignos de cuidado, de amor, de empatia, sim, mas de limite como qualquer criança, como qualquer adolescente precisa ter. E isso é uma preparação para a vida também. Sim. Aquele não. Às vezes você vai no mercado, o filho quer esse livro e o copo. Aí você tem dinheiro para comprar 10 livros, 20 copos. Uhum. Mas às vezes você fala, não, escolhe. Às vezes ele escolhe mais baratinho, às vezes mais caro, não importa. Uhum. Mas às vezes fala, não, mas os outros eu falo, nossa, pai, tá levando um monte de coisa, mas você vai deixar o menino levar. Porque senão, você tá ensinando ali. Sim. O valor do dinheiro, que a gente não pode tudo na vida, são várias questões, né? Exato. Tudo uma preparação para a vida adulta. Sim. Os nãos, o acesso às coisas, porque tudo que o filho quiser a gente dá, imagina. E amanhã a gente não tem mais essa condição e ele não vai ter essa condição de ter sozinho também, e aí? Exatamente. Então vai ser mais difícil o caminho para ele, mais árduo depois. Exato. É melhor ser um pouquinho árduo agora E que deixar para ser lá, que vai ser pior no futuro. Um adulto frustrado. Quantos Exato. adultos são frustrados hoje? Verdade. Na profissão, na família. Sim. A maioria dos meus amigos são separados. Sim. Quantos casais estão separados? E por pequenas coisas. Não, hoje se separa, casou, brigou, tchau, acabou o casamento. Sim. As pessoas não sabem de alugar, não sei como é fácil de alugar, eu falo isso pra mim.
Você acha que é fácil? Eu estou aqui falando, que eu falo muito, mas você acha que é fácil dialogar? Um relacionamento é difícil, dialogar com o filho, tudo. A gente é um aprendizado, mas as pessoas, tudo se acaba muito rápido. Muito. Tudo imediatista, tudo para agora, para ontem. E não pensa nas consequências do futuro. Né? No meu caso, que sou casado, eu dei contando todo o período que eu estou casado, nós estamos indo para fevereiro de 17 anos. E eu sei que o meu casamento não é perfeito igual de vocês, que não brigam, que não tem problemas. 16 anos, 17 juntos. 16 É anos. ao mesmo tempo que a gente. É brincadeira. Então você vê que foi um aprendizado, né? Sim. Quanto vocês evoluíram junto, com Nossa. todas as dificuldades e o amadurecimento. Você está aqui hoje, Sim. você vê uma pessoa forte, pelo que ele passou, pela condição. E no próximo ele vai vir pra gente contar. Uhum. E tudo que você carregou aí nesse período de aprendizado, até você conseguir parar de levar tudo, tudo não, que você ainda falou que leva, né? Leva. Livre disso. Querendo Mas ou não. pode levar aquele peso para dentro e ele tá lá do seu lado, com todas as dificuldades ainda tá. Não é fácil. Não, outro homem já teria ido embora. Sim. Sabe por quê? Pô, ficar cuidando de criança deficiente, se for só lá no trabalho e o homem não saber do que acontece, ele não vai ligar. Sim. Mas aí quando começa a Mas pra afetar a vida. família, então você vê o tipo de pessoa que ele é, o caráter. Sim. Você tem também, ele sabe que você tá do lado dele sempre e ele tá do seu lado. Você vê o caráter, o amadurecimento, a evolução da pessoa, como pessoa. Sim. Verdade. Empatia, envolve tudo. A gente vai com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Vai vendo as coisas diferentes, com outro olhar, né? E eu lembro que quando ela falava assim, porque, como ela tá falando, ela sempre estava cuidando, olhando. E a partir do momento quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da Ligado, comecei a levar alunos assim. E aí a gente começou a perceber, eu comecei a perceber mais ainda, que eles se aproximam mais da gente, querem mais conversa com a gente, quer se aproximar, quer falar o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, o que eu faço da minha vida. Então alguns começaram a se aproximar mais. E com um certo tempo eu te mudei um pensamento que eu estava. Abriu a sua mente, É. porque você conheceu aquele mundo de verdade. A Exatamente. gente não foi só o ouvir falar. A gente escuta muito. Eu sei que fulano tá com problema. Eu sei, mas eu não fui lá saber. Você começou a viver aquele mundo ali. Exato. E aí com o tempo eu comecei a dar aula e dentro da aula os alunos normais, né? E os especiais, tinham alunos especiais lá. E aí a gente começou a observar essa distinção entre os alunos, as distinção entre os professores, e a gente vai, né, abraçando, vai se aproximando. Então, isso acontece, né, com esse não enxergar esse aluno especial, né? Tem duas formas, né? A gente não enxerga porque a gente não vive, ou às vezes não está próximo, Ou se quer. ou a gente não quer enxergar. Exato. Existem duas formas. Às vezes, tipo assim, a gente não tem ninguém na família, eu não conheço nenhuma entidade, eu não conheço ninguém que tem, eu não sou de acompanhar a internet, Facebook não ligo muito, então meio que eu não... Eu sei que existe, mas assim, lá no final do meu bairro, na última rua, tem uma criança com deficiência intelectual que eu ouvi falar, mas eu não sei nem quem é a criança. Sim. Agora tem aquele que está vendo tudo e não quer enxergar. Não quer enxergar ele como pessoa na sociedade. E Exatamente. quem quer, e quem mais que não seja um professor ou nada especial naquilo, mas conhecer, né? E garanto para você que essas pessoas que querem buscar isso, te garanto que o pensamento dele, não só por conta desse aluno, ele vai usar isso para si e vai mudar o pensamento, ele vai mudar geralmente tudo que ele vive na vida dele normal. Veio um vídeo na minha memória, que eu fico assistindo muito vídeo, né? Uhum. Nunca vi igual. Vídeo de diversos temas. Que vai me abrindo a curiosidade, eu tô procurando aprender mais. Sim. Também ter um pouquinho de entendimento mais, né? Uhum. Era um vidinho de desenho, que era um homem, sei lá, na faixa de, 40 anos, alto, magro. E ele sempre vivia com a cara fechada, sempre com as mãos no bolso. Sempre, só andava com a mão no bolso. E ele passava por uma situação que uma moça vinha correndo para
tava quase fechando o elevador e ela pediu para segurar e ele olhou assim, não tirou a mão do bolso, sabe? O elevador fechou, ela ficou. Uma senhora caiu umas laranjas assim na rua, ele mostrou assim, e ele, cara fechado. Aí um dia ele tava passando a atravessar o sinal, o trânsito, o sinal tava fechado, e de repente ele sentiu uma mão pegando no braço dele, aí ele olhou pro lado, era uma senhorinha, com uma sacola, sabe, com uma bengala, e ela ia bem devagarzinho para atravessar a rua, e ele não falou nada, e foi acompanhando ela devagarzinho. E ele, tipo, não sabia como sair da situação. Aquilo de repente tocou, sei lá, no coração dele, ele teve empatia pela situação ali, e no outro dia ele saiu do elevador, acho que era da casa dele, veio a mesma moça de novo, ele colocou a mão, aí ela entrou, ele passou, ajudou as pessoas, e aí acho que ele começou a ver que o mundo não era aquele mundinho fechado, ele começou a vivenciar outras situações. E aí se permitiu, né? Ele chegou no final do vídeo, tinha um outro cara parecido com ele, parado para atravessar o sinal com as mãos no bolso, com uma cara fechada. Aí ele viu aquele cara, ele se viu lá nele, que ele era daquela forma, ele teve uma ideia, ele colocou um óculos, pegou um pedacinho de madeira, fingiu que era cego, aí ele chegou do lado do cara e segurou no braço. Aí o cara foi devagarzinho e encerrou o vídeo, né? Ele tentou mostrar pro cara que podia ser diferente daquilo. A empatia, sim, de conhecer, igual você falou, conhecer a realidade. Não comentei que um rapaz aqui na minha casa falou que não acredita em depressão, que é frescura. Falei, eu respeito a sua opinião. Só que se ele vivenciar, ele vai saber o que é. Se ele conviver com, sei lá, uma pessoa, ou conhecer, procurar conhecer, tá com frescura, a criança não quer comer, ele é um coitadinho, aquela história do coitadinho que você falou. Sim. Você começar a conhecer a realidade do que você não conhece, do que você não tem conhecimento, né? Surgiu um tratamento novo lá, uma forma nova de lidar com umas crianças lá especiais. Você vai estudar, pô, vou ver porque aquilo ali, igual você falou, acha um panfleto lá no mercado, poxa, eu posso trabalhar, olha que legal. Sim, é o teu olhar de sempre se preparar. Aquele olhar de sensibilidade pelas sim, coisas, por sim, tudo. Você tá lá, vê uma senhorinha lá atravessando a rua, caiu. Garanto pra você que muitas pessoas vão passar e não vão ajudar a levantar. Ou porque tá com pressa, ou porque não quer, não interessa. Mas assim, fingir que não viu o problema no outro, né? Eu fui fazer umas fotos no Museu Afro em São Paulo, lá no MASP. É gigantesco. É gigantesco. Vocês não têm noção, não sei se vocês conhecem, do tamanho que é o Museu Afro em São Paulo. É uma cidade. Sim. E aí eu fazia parte de uma conferência de igualdade racial, faz alguns anos já. E a maioria das pessoas eram negras. Tinha pessoas brancas também que faziam parte. Não importava, mas a maioria era pessoas negras, capoeiristas, pessoas de religiões de matriz africanas, que geralmente a cultura negra é mais voltada para isso, né? Raiz mesmo, né? Quem é da cultura negra raiz é mais voltada para isso. Sim. E aí eu levei a Heloísa, que é da minha cor, minha filha, ela era pequena. A gente parou no Mercadão, em São Paulo, para almoçar. E de um lado, você sabe que dá muita gente que tem dinheiro lá no Mercadão. Sim. Só que tem um outro lado do Mercadão que tem um monte de morador de rua, sabe? Onde que eles jogam o resto das comidas, as frutas que não tá legal, eles vão pôr num canto lá pro caminhão pegar. E os moradores se concentram ali. Usuários, a maioria é usuário, né? Sim. A maioria do morador de rua, no geral, acaba sendo usuário. E a gente almoçou no Mercadão, passeando, tudo bonito. Saindo naquela parte do fundo, que o ônibus estava esperando ali. E um cheiro bem ruim ali atrás do mercado. Tinha um monte de morador de rua. Uma situação bem feia de ver, sabe? Tinha um rapaz jovem, que ele estava deitado no chão na calçada, ele estava como se ele estivesse tendo um ataque epilético, sabe? Não sei se era quando a pessoa fica sem usar, como é que fala? Que ela tá abstinência? Não sei se era uma abstinência ou o que ele estava tendo. Ou uma convulsão. Sabe? E um monte de morador de rua olhando, um monte de gente passando, eu passei com a Heloísa, tipo, passei meio longe, porque ela era pequena, né? Pra não se assustar. E ela falou assim, pai, o que tá acontecendo com aquele homem lá? Eu falei, filha, ele tá doente, né? Ele mora na rua, tá usuário de droga. Eu sempre deixo muito claro com as coisas pra ela, desde pequena. Sim, eu não escondo. Filha, não é nada. Não, mostra a realidade pra ela. É preparo pra vida. Ele é um morador de rua, ele deve estar drogado, tá
tá passando mal, tá tendo alguma coisa ele tá tendo. Aí ela falou assim pra mim, e por que que ninguém ajuda ele? Por que que a gente não ajuda ele? Olha. Ela falou, meu pai ainda não pode ajudar ele. Tapa na cara, né? Não, tapa na cara. Porque E aí eu falei, filha, o pai não sabe o que fazer, não tem condições de ajudar, não sei nem o que fazer. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, nunca mais eu esqueci nada. marca, né? Porque assim, A criança, ela não tem preconceito. Ela não tem nojo, ela não tem questão racial, religiosa. Ela é ensinada. A família, a sociedade ensina isso, mas ela não nasce com isso. Ela sempre tem empatia. Desde pequenininha na escola, dividir as comidas, dividir o lanchinho, dividir a chupeta, a mamadeira e tal. filha na boca de um, filho do outro, passa no chão, põe na boca do cachorro. Exatamente, come a comida do cachorro. Então a criança ela não tem isso, a sociedade que coloca isso. É que tem uma questão que, não fugindo muito do tema, a gente na volta, porque eu acabo fugindo. O papo vai ficando gostoso, a gente acaba entrando em outras áreas. Eu tenho um costume de ajudar muito, mas é meu e da Jane. Sim. Nossa, de querer ajudar. A gente se envolve na vida das pessoas, é um problema. Aí eu tô sempre ajudando alguém com uma cesta, não só coisas minhas, que pego de outras, a gente se ajeita ali, fica sabendo de alguém, a gente vai lá e ajuda, mas eu não divulgo, não é meu intuito. Sim. Meu intuito é só ajudar, ninguém precisa saber do que eu faço. Exato. Então, assim, e não expõe a pessoa, né? Poxa, a pessoa precisando de ajuda, tem que ser exposta ainda. Nossa, é a pior coisa que existe. E por emprego, fazer currículo, sabe, sempre dá um jeito de ajudar. Só que é uma ingratidão tão grande. Não por isso que a gente tem que deixar de ajudar, mas é tão difícil ajudar. Quanto mais carente a pessoa, maior vai ser a punhalada na área. Não são todos que vão dar, tem pessoas que são muito gratas às coisas que você faz. Mas aquele miserável, você construiu o prédio em CDHU e deu pra ele pagar R$50 por mês. Só pra falar que não deu, você vai pagar R$50 por mês. O cara não paga, aí você vai lá cobrar. Eu sei de muito caso assim, o cara fala assim, lá onde eu morava não pagava nada. Eu não pedi pra ele me tirar da invasão da favela. Estou falando como exemplo. Eu não pedi para me ajudar. Então, o ajudar também é uma questão. Ali é no caso de saúde pública, mas aquele do rapaz. Mas assim, o ajudar. É desgastante. E acaba com o emocional da gente depois, porque cada punhalada. É igual você falou, né? Você está ajudando a criança lá, e é lógico, às vezes ela tem a deficiência intelectual, te agrediu. Talvez não foi o pensamento, porque era deficiência mental. Sim. Mas assim, então imagina o sentimento que você ficou depois, mesmo sabendo Nossa, que não foi por mal, no caso, mas assim, sim. Imagina uma pessoa... Eu fiquei traumatizada. Fiquei com medo de voltar ao trabalho, precisei de passar fazer por um isso tudo de acompanhamento. novo, né? Quando eu via, apesar de saber que ele não tinha culpa de nada, me trazia à tona o que eu vivi com ele. Então eu tinha medo, esse medo me paralisava. Imagina, você tem que chegar perto de novo. Meu Deus. Ele se movimentava, eu paralisava. Ele se movimentava, eu paralisava. Eu tentava não demonstrar o medo, mas era além do que eu podia controlar. Era uma coisa que já estava no seu... Estava enraizado ali naquele momento, porque era aquele tipo de... Opa, eu já sei que... Sim, autodefesa. Autodefesa. Tirou trauma. Autodefesa. Benjamin louco, a gente estava cozinhando alguma coisa no forno. Benjamin louco para pôr a mão no forno. Benjamin. Falei, filho, não é quente. E vai rodear. E sabe que foi um perigo, a gente vê história de panela que caiu. Tem uma amiga que tem uma cicatriz bem grande, assim, sabe? Porque até ela atrapalhou um pouco a movimentação do braço, de panela de fogo, sabe assim? Então, assim, a gente tem um cuidado tremendo. E aí eu tava ali, acho que eu tava lavando uma louça, né? E olhando o fogão. Aí eu falei, vou fazer uma coisa. Eu coloquei a mão do lado do forno, tava quente. Mas não era aquele quente de queimar, nem de machucar. Mas tava quentinho ali. Tipo assim, você põe a mão e fica um pouquinho, você vai ter que tirar. Sim. Aí ele vinha, doido, ele corre em volta da mesa. Meu Deus. Catei a mão dele, coloquei assim no forno, assim, ó. Vem cá, você quer pegar? Eu quero mexer no forno, que não sei o que lá. Queria apertar o botão. Falei, bota a mão aqui. Ele botou a mão assim, coisa de menos de 2 segundos. Ele, ai pai, tá quente. Aí ele ficou com medo. Não machucou, não, porque eu pus primeiro, não foi lá. Mas assim, eu quis mostrar pra ele. Não sei se é o ideal, gente. Eu tô falando que seja o ideal. Mas assim, o pai erra até quando. O pai acerta até quando erra, porque ele só tá tentando o melhor no geral, né? Mas eu mostrei pra ele que era uma situação de perigo.
Sim. E aí agora, fala pra ele lá, filho, põe a mão no forno. Não quer. Ele sentiu que não é Ele bom. sentiu que ali era uma coisa que não era gostoso de É sentir. que aquilo proibido é mais gostoso, né? Quando você não fala não pode, mas não pode Nossa, falar falar não pode. pra ele parece que eu vi 4 sim. Não, ai pai, então é pra ir? É. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Esse É. ditado assim, né? Mas é isso mesmo. Ai, Deus. Quantas... Você atende sempre numa sala de aula, numa mesma sala de aula? Sim. Na rede estadual, que é onde eu atuo hoje, eu trabalho com sala multifuncional, a sala de recursos. Essa sala, o aluno vai no contraturno da aula, por exemplo, ele estuda de manhã, ele vai comigo à tarde, para trabalhar outras habilidades que ele ainda não desenvolveu, tanto acadêmicas quanto habilidades funcionais. Então, a gente fala do currículo funcional. É aprender a fazer higiene, aprender a preparar um currículo, aprender uma entrevista de mercado de trabalho, a gente encaminha os adolescentes para o mercado de trabalho, prepara para prestar uma prova do Enem, por exemplo, mas eu tenho aluno do ensino médio que não é alfabético, não sabe nem escrever o próprio nome. Então, atualmente eu atuo na sala de recursos multisseriadas, tem crianças do 6º ano, do 5º ano, até o 3º ano do ensino médio. E também atuo no ensino colaborativo. Todas juntas? Não, é individualizado. Entendi. Ou atendimentos em dupla ou individual. Então, eles têm ali 1h30 a 2 horas, depende da necessidade desse aluno, para ter esse atendimento 1 ou 2 vezes por semana. Então, tem um você grupo... não faz um atendimento, uma sala de aula comum com um monte de alunos? Não. Porque não teria nem condições, né? Eu fico imaginando que jeito. Não, porque como é que ia cada um tem funcionar? uma deficiência. Entendi. E cada um é demanda trabalho uma atenção. mais individual, Individualizado. porque, que nem você disse, né? Cada um tem um tipo de deficiência, então não dá Sim. para trabalhar igual para todo mundo. Não dá. Não tem uma cartilha pronta. Ah, com esse aluno aqui você vai fazer tal coisa. Não, é no dia a dia. E é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes você fala a semana inteira, chega no final da semana, ele não guardou a informação, ele não absorveu, ele não memorizou. E aí na próxima semana você começa tudo de novo. Então tem alunos assim, tem aluno verbal, tem aluno não verbal, tem aluno múltiplo, tem aluno que demanda um pouco mais de cuidado com a questão de agressividade, né, comportamental, e tem aluno que é a parte educacional mesmo. Depende muito da deficiência do aluno e do grau de deficiência. Porque tem o limítrofe, que é ali na margem quase zero, tem o médio, moderado e o grave, gravíssimo. Já na instituição que eu trabalhava, desse aluno que eu comentei, eu trabalhava com uma classe de 4 alunos, todos autistas, mas o limite máximo era 6, por conta da gravidade da deficiência deles mesmo. Então depende muito do público, mas é mais ou menos isso, de 4 a 6 alunos. Entendi. A gente vê a importância de compartilhar informação. Sim. Porque às vezes a pessoa tá ali vendo algum comportamento do filho um pouquinho, que ele tá achando um pouquinho diferente sei lá, dos outros filhos ou do primo, brincando ali com as crianças. Você incluiu o Capati, que com a Ana descobriu que é autista, ainda bem que ela teve aquela aceitação rápida e ela buscou muito rápido. A Ana evoluiu muito. Sim. Incrível. Hoje a gente abraça a gente, eu acho incrível isso. Porque teve a intervenção no tempo certo. Ela foi muito sagaz nessa parte, a inteligência emocional dela me surpreendeu realmente. Porque a parte é muito emotiva, né? Então isso me surpreendeu como ela evoluiu ali quando ela precisou. Então assim, aí eu não tinha contato direto com pessoas autistas. E aí eu tenho com ela, tenho também uma filha também que não se autista, ela tem um diagnóstico, sabe? Parece, mas não parece, sabe? É uma coisa assim, É que tem diagnóstico que confunde, né? Na verdade, a gente costuma falar que o diagnóstico do autista se fecha a partir de 5 anos de idade. E passou aquela primeira fase da questão do andar, do falar, do contato comportamental na sociedade. Mas tem diagnóstico que fecha bebê. Tem diagnóstico que você percebe de bebezinho que já tem os traços que a gente chama, né? Cada criança vai se comportar. O autismo, pelo que eu vejo, assim, um pouco que eu entendo, o autismo, ele não é uma regra exata, assim, uma cartilha. É assim que o autista faz 5 coisas só. Cada criança, às vezes, é que vem com a Ana, ela abraça, ela beija. Sim. Só que ela não fala, ela parou. Eles conseguiram observar porque ela simplesmente parou de falar e parou de comer.
igual você falou, ela come algumas coisas específicas, talvez seja... Seletividade. Eu não imaginava o porquê, e agora você explicando, eu já consegui entender. Ela falou, você sabe que a Paty falou uma coisa bem legal pra mim? Que ela falou assim, que ela estava conversando com um psiquiatra, que ele falou assim, você sabe como é que funciona a cabeça de um autista? Explicando pra ela que é mãe de uma criança autista. A gente está pilhado com uma situação, com algo que vai acontecer na nossa vida, ou com algo que a gente está fazendo, a gente está aqui, eu vou escrever esse livro. E eu tô lá pilhado, eu quero escrever, e eu tô no final, e eu quero terminar, e terminei, publiquei, ok. Nossa, agora eu posso começar outro livro, agora eu posso dar uma respirada, vou dar uma aliviada, depois eu começo de novo. Ela falou que ele explicou de uma forma bem grosseira mesmo de dizer, que a gente desliga a chavinha. O autista não, no caso da Ana, não desliga, porque às vezes à meia-noite ela tá... A gente falou que ela não desliga. É um mundo paralelo. Ela, o mundo deles. A gente desliga aquela chavinha para dar aquela... Vou dormir, vou dar aquela... Cheguei em casa, trabalhei, e ela falou que ela não desliga essa chavinha. Ela não tem um liga e desliga um botão. Não existe. É uma lâmpada que não tem como desligar. Contínuo. É contínuo. E ela tá sempre... Você observa que realmente, eu vendo convivência com ela, eu vejo realmente que o comportamento é diferente. Não tem como falar que possa não ser autismo, se não tivesse procurado uma ajuda. Mas você via que tem um casal de amigos que tem filhos que a gente vê que tem um comportamento diferente. Alguns conseguem enxergar, a gente vê que tá buscando, e alguns você vê que... Exatamente. Até pra gente comentar alguma coisa, tem que tomar parece cuidado. que é uma ofensa, sabe? Parece que a gente quer falar que o nosso filho, que não tem nenhum tipo de deficiência intelectual, é melhor. Então você tem que ter até para falar, né? Vamos descobrir no tempo, na escola, e às 6 pode ser que seja tarde, né? Perdi um bom tempo, né? Para intervenção de evolução, sim. E a questão, assim, de sempre procurar essa questão de ajuda médica, né? De um neurologista, de um psiquiatra, que é um profissional que pode verificar, tem várias maneiras de ser verificada se realmente é um autismo, se é um TOD, se é um TDAH, se é só uma hiperatividade, se é uma deficiência intelectual associada a um TOD, porque tem N deficiências. TOD é transtorno opositor desafiador. É aquilo de você falar não, a criança quer sim. Você falar sim, a criança entender não. E é uma deficiência também. Apesar de ser um transtorno, né? Na verdade. O autismo também é um transtorno, não é considerado uma deficiência, porque é um transtorno comportamental, não é físico, é neurológico, né? Então, assim, é importante procurar uma ajuda médica, um neurologista ou um psiquiatra, que são os dois profissionais que podem iniciar uma linha de pesquisa para fechar um diagnóstico, para começar as intervenções necessárias, porque tem crianças que têm associação múltipla, tem várias deficiências em uma. Tem criança que é só uma regulação, às vezes toma uma medicação para regular o comportamento, pronto. O TDAH vive naquele mundo da lua, mas tem a hiperatividade junto. Então, tudo depende do diagnóstico e do que o profissional vai tratar, como tratar, e a família vai aceitar também. Então, isso é muito importante. E o quanto antes percebeu a diferença, melhor procurar um médico. Por mais que não seja, vamos tirar dúvidas. Vai tirar dúvidas, vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? E por quê? Vai ser uma pessoa normal, vai ter uma vida normal, vai se desenvolver normalmente com as suas dificuldades em determinadas áreas. É o que eu falo sempre para os meus alunos, ó. Todo mundo tem a sua deficiência. Eu tenho deficiência visual. Se eu tirar meu óculos, eu não enxergo. Eu não consigo dirigir, eu não consigo ler, eu não consigo escrever. Aí eu falo pra eles, ó, você tem uma deficiência física. Você não vai conseguir jogar bola, porque você tá numa cadeira de roda. Mas você vai conseguir fazer um livro, você vai conseguir preparar um alimento, você vai conseguir falar, vai conseguir preparar alguma coisa que você queira nessa outra área. Cada um tem a sua deficiência. Tem gente que tem deficiência com relação à matemática. Tem gente que tem a dificuldade com relação à língua portuguesa. Não deixa de ser uma deficiência, porque é uma dificuldade. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Não significa que não vai aprender, mas vai aprender num tempo diferente. É igual a gente falou, né? Tem dificuldade, vai buscar ajuda, vai encontrar uma forma de superar aquela limitação física, psicológica, mental. Sim. Existem diversas, né? Emocional, a gente precisa de E a ajuda. família precisa também de tratamento. Muitas mães, principalmente a mãe, fica com a carga maior, porque o pai
muitas vezes só trabalha para prover o financeiro e a mãe fica responsável por levar ao médico, por terapia, por acompanhar na escola e tal. Então essa mãe também precisa de ajuda, ela também precisa passar por cuidada, né? Precisaria psicólogo, de um acompanhamento. psiquiatra. Só estão enxergando ali, hoje se enxerga mais os deficientes físicos e falar especiais, né? Que é mais fácil. Sim. Hoje se enxerga muito mais, eu acredito que é o que eu vejo. Sim. Mas precisa enxergar as mães também, os cuidadores, os profissionais precisam ter De um modo geral. os profissionais que nem você acha que em algum momento também não precisa de um apoio? Sim. Um apoio psicológico? Sim. Terapia, Terapia, eu faço terapia. Então, assim, precisa ter uma rede que não é só aqui, ó, no centro aqui para o deficiente. Precisa ter uma rede mais ampla. Exatamente. Para a gente Cuidar de quem cuida. atender as mães, os profissionais, chegar em todas as cadeias da pirâmide. Exatamente. Que é importante. Aí sim, uma mãe melhor preparada vai ter mais condições de cuidar dessa criança. Sim. Um profissional. E os direitos também, porque É, tem mãe porque não- que só começa a entender os direitos que ela tem na sociedade, direitos do filho, quando tem alguém com deficiência na família. Até então é um mundo além do que a pessoa possa imaginar. E aí quando ela descobre uma deficiência, ela começa a se inteirar do assunto e entender que o filho tem direito ao transporte público gratuito, que o filho tem direito ao LOAS, muitas vezes, que é um benefício que o município e o estado provêm, tem direito a, muitas vezes, aposentadoria, dependendo da deficiência. Então essa mãe vai ficar menos preocupada com relação à questão financeira, de pelo menos ter a condição de prover o alimento diferenciado, né, os cuidados básicos de saúde para essa pessoa com deficiência. Então, tem que se inteirar, tem que procurar ajuda médica, sim, mas também tem que procurar os direitos. Entender, a ler, pesquisar, saber o que é direito e o que é dever dessa pessoa também, enquanto família. É muito importante. Tem muitos pais, né, que na escola fundamental, que só se reconhece um aluno com uma deficiência visualmente. Ele tem um problema no corpo. Ele deve ser que ele é deficiente em alguma coisa, mas não sabe o que é. E o pai e a mãe não correm atrás disso. Não tem esse conhecimento para saber o que o filho tem. Quem acaba percebendo isso, geralmente não são os professores. Só que é dessa mesma forma. Ela visualiza o aluno, ela tem uma deficiência. O jeito do aluno ser também pode ser determinado que ele é um especial. Uhum. Só que não tem como um professor identificar isso. Então, hoje no estado de São Paulo, não vou te dizer a porcentagem nem a quantidade, mas existem muitos alunos hoje especiais com um aluno normal. Sem laudo. Sim. Sem diagnóstico. Estão estudando. De repente, sim, pode ser estudar numa escola comum, mas tendo um laudo para ter, às vezes, uma acompanhante ou pelo menos um entendimento. Na sala da minha filha tem um, que ele não sabe, ela está indo para a 6ª série. Ele é autista, não sabe ler nem escrever. Sim. Eu falei para a filha, você conversa com ele? Ele falou, não, pai, ele tenta conversar tal. Eu falei, não, gente, eu falo oi. Tal, assim, tal, porque ele não é muito de falar, tá, né, mais fechado. Eu falei, então, tenta interagir um pouquinho mais, mas assim, e eu fui na reunião, a professora falou que não achava ideal que retesse ele, que era ideal ele passar de ano, porque ali para ele, a escola, eu acredito que ele tenha um outro acompanhamento que nem profissionais como você, pós-escola, eu acredito que ele tenha assim. Mas assim, ali é mais para ele se relacionar. Socialização. Isso, socialização. Ele tá ali para socializar. Porque realmente aprender igual ele não vai. Eu não sei o grau, não conheço, mas assim, eu vendo ali, eu vejo que é mais para isso. A professora falou, não é ideal reter ele. Sim. Porque realmente ele não vai aprender a escrever aqui, não. Se ele aprender, vai ser de outra forma. E também, especializado, não por sei. outro lado da moeda, tem a educação inclusiva, dita inclusiva, que é excludente, né? Que o aluno é um número, ele está ali na sala de aula, porém ele é colocado num canto, ele não é visto, ele não é acompanhado, ele é deixado de lado pelo profissional, pelos profissionais que atuam com esse aluno, porque é um aluno especial, eu não tenho formação, eu não sei o que fazer e pronto. Não sei nem o que falar e deixa ele vai ficando aqui, fica aqui. Isso, ele fica como um objeto decorativo ali na sala. A gente vai fazer uma atividade, você fica aqui. Pinta. O que eles fazem? Pinta, dá desenho para a criança pintar. Tá no 5º ano, tá no 6º, tá no 7º ano, não é para pintar.
Tá em outra fase. Inclusiva que é como é que você falou? Inclusiva que é Excludente. excludente. Eu ia falar exclusivo, mas exclusivo é outra coisa. Inclusive não tem nada a ver. Parece que é uma coisa que é para ajudar, mas acaba no final piorando, sei lá. Exatamente. É só uma forma de os governantes dar uma resposta que não seja ideal, mas sabe assim, tipo, estamos fazendo. Estamos incluindo. Estamos incluindo. Só que não inclui nada. É o todes, vamos todes. É os todos aí. Todos mundo tá cabendo no mesmo lugar. Fala igual um Sum, Cacildes. Só que a gente vê que assim, é um problema público, de políticas públicas mesmo. Por quê? Não é visto, não é trabalhado, não é dado recurso para esse profissional lidar com esse aluno. É colocado na sala e pronto, se vira. Cuida aí, velho. Se Não vira. sei ler livro, não sei ler inglês, sei. se quer o livro em inglês, você vira, velho. Exato. Vira, vai dar Eu um não sei tiro. trabalhar com autista, eu não sei trabalhar com deficiente, eu não sei o que fazer. E muitas vezes tem um cuidador que fica ali só do lado, também não tem formação pedagógica, também não sabe Tá ali como só lidar. como acompanhante. Cumprir ali. tabela. Tá ali né? só pra tô fazendo aqui. E porque a família exige, não, eu quero que meu filho leia, eu quero que meu filho escreva. Na verdade, a cobrança é feita e realizada e ter isso ser desenvolvido quando o pai conhece isso logo de início. Ele lauda o filho, sabe que ele é um especial, ele tem aquela dificuldade, e aí o Estado logo já sabe que ele tem que ser tem que ser colocado com um material específico para ele. Então, geralmente, aí entra a Lara. Esses que conseguem achar o caminho. Exato. Porque, igual é isso que você está falando, muitos não tem ajuda nenhuma porque não sabem nem o que fazer. A gente precisava de políticas públicas mais eficientes, não só no tratar, Nara. Mas no educar. No incluir de isso, fato. inclusive em questão de divulgação. Que as pessoas precisam saber que elas têm direitos. Hoje, nessa situação que vivemos aí, quem toma a frente disso é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar toma a frente disso. Só que não para instruir. E para informar a mãe e o pai que ele não está fazendo o certo ou o correto, o que está devendo de fazer, o que não está fazendo para fazer. Então, instrui isso. Então, eu acho que nesse momento, o passo maior que tem que ser feito agora seria o Conselho Tutelar descobrir esses alunos que são específicos aí e chamar eles e instruir o correto para isso acontecer, né? Infelizmente tem vários que já estão numa situação que está para se formar em fundamental ou médio e não sabem ler, que nem você disse, não sabem ler, né? Então, E só tá mais um número, né? Mais um número. E assim está se passando o tempo, se né? um dia tiver uma ajuda especializada, não vai surtir o mesmo efeito, porque a gente sabe que isso vale para todo ser humano. Quanto maior a nossa idade, mais dificuldade a gente vai ter de aprender as coisas. Isso é muito comum. Já está engessado, né? Isso é normal, a gente sabe disso. Eu vi um caso de mãe surda, pai surdo, teve filho surdo. Aí surgiu a tecnologia de implantar lá dentro, aqui um por fora, Exato. né? E aí fizeram Implante coclear. Isso mesmo. Fizeram na criança, a criança começou a aprender a ler, escrever, fizeram na mãe, e o pai era o mais velho, e o pai, lógico, ele optou de ser o último, cara, vamos começar pelo filho. Aí no final fizeram no pai, ele devia ter, sei lá, nossa idade aí, quase uns 40 anos, e a criança, aí mostrou a reportagem lá, depois de um bom tempo a criança lendo, escrevendo, falando normalmente. A mãe falando com um pouco de dificuldade, e o pai que era mais velho, falando, dava para entender, mas fala, sabe quando a pessoa fala como se tivesse, sei lá, uma língua presa, fala com dificuldade porque ele não consegue aprender igual. A gente sabe quanto menor, mais cedo você começa a aprender, a mente melhor. Quanto mais velho, mais dificuldades tem de aprendizado. A gente sabe que isso é do ser humano. Não é só de deficiência não, pessoas especiais não. O ser humano, quanto mais velho você vai aprender alguma coisa, tô fazendo umas aulas de inglês, não tá fácil. Tô conseguindo aprender tal, mas tá difícil. Se fosse na adolescência... se fosse lá quando eu tinha 17 anos, 20 anos A atrás. mente mais vazia, Meu, mente vazia, né?
Cara, agora é tanta coisa na mente da gente, né? Tanta coisa. Você vê, eu vim aqui, a gente se organizou para gravar hoje, que é quinta, quarta não deu, você tinha compromisso da igreja. Eu vim correndo do trabalho, fui cortar o cabelo que eu tinha agendado, já não dá para mudar. A gente fez no horário que dá. Sim. Então a rotina da gente é Corrida. corrida, meu. Família, principalmente da mulher. A mulher, enquanto ela descansa, ela carrega pedra. É bem É isso. mulher, a gente, por mais que a gente ajuda na casa, eu ajudo muito, eu faço o que eu posso. Com os filhos ajudo bastante, mais ainda. Uhum. Mas a gente vê que, por mais que a gente se esforce, a gente sabe que a carga é da mulher. É. Principalmente com os filhos especiais, a carga quase que meio que total. Quase Ela só vai total. prover quando ele tá lá, quando ele não Quando abandona. ele quer ficar. Quando ele quer não ficar, quer também, No geral, ele vai prover. pronto. Só. Do caso do menino que eu fui lá na casa, o pai provia. Uhum. Era o provedor só, mas ele só fazia, ó, tô aqui, ó, nem entrava no quarto. Porque ele não conseguia lidar com aquilo. Aconteceu um caso assim, o pai, ele só provia, a mãe foi fazer uma cirurgia, a mãe cuidava de tudo desse menino. Ele era autista, deficiente intelectual e físico, cadeirante. E aí, o que aconteceu? Essa mãe foi passar por consulta, ela teve um problema cardíaco durante a consulta, de tão nervosa, ela morreu. Ai, meu Deus. E aí, esse pai se viu numa condição de não saber que medicação que seu filho tomava. O que ele comia, Não sabia que tamanho de fazer. fralda ele usava, onde pegava a fralda, que médico Sabia que ele não absolutamente sabia nada, porque ele não participava ativamente da vida do filho. Tudo era responsabilidade da esposa. De repente ele perdeu a esposa, quem fazia tudo, e não sabia lidar com o filho. E aí ele começou a ter que aprender do zero, o pai de um aluno meu. Ele aprendeu do zero como cuidar desse filho. Ele se dispôs a Foi ficar conhecer o cuidando filho, desse ainda bem filho. que ainda ficou, né? Outros teriam lá deixado com vó, com Ou internado lugar, em algum lugar e tal. Ele teve que aprender, ele teve que conhecer o filho dele, ele não conhecia. Sim, não conhecia. A Nara passou por muita coisa que você não tem noção. Ah, nada deve ter histórias incríveis. Nossa, tem muita história. A gente tá falando das mulheres, né? Das mães. Mas teve uma mãe que abandonou 2 filhas especiais. Não, tem mães também que Lembra? não fazem um papel, e a gente sabe disso. E tem homens, que a gente parece que só tá criticando os homens, né? Tem homens que também fazem muito pelos Mega filhos. papel. Mais às vezes que a mãe faria. Sim. Ela sabe que existem homens assim também. Ela atendeu, acho que 2 anos, né? E ela se formou agora no médico. Pois ela pediu pra Nara ser madrinha. Olha que legal. Ligou pra A Nara. satisfação, né? Nossa, foi muito marcante. Quando viu o convite assim, nossa, meu Eu não coração. acreditei. Porque Meu assim, Deus. fazia 3 anos já que eu não tinha contato com ela diretamente Meu Deus. quanto professora. E ela pediu para que o diretor da escola entrasse em contato com o diretor da minha escola atual e me fizesse um convite. Falou, eu não me formo se minha professora não estiver lá. Que incrível, né? E assim, foi muito impactante. Eu falei, como ela se lembrou de mim depois de 3 anos longe de mim? Ela falou, professora, você foi muito importante na minha vida. Porque quando a minha mãe me abandonou, você foi a minha mãe. Você foi a pessoa que estava do meu lado. E Deve isso ter é chorado muito... horrores. Nossa, aí Ah, eu você fui acabou com de aquela chorar. pompa, chorei. Foi muito impactante mesmo. E eu falo assim, a gente fazer a diferença na vida do ser humano, independente de que maneira você fizer, é muito gratificante. Porque enquanto você ajuda o outro, você se ajuda, né? Você se sente tão recompensado. Aconteceu um episódio também na minha carreira muito triste, muito marcante para mim enquanto profissional. Eu tinha um aluno especial com 13 anos, a idade do meu filho hoje. Ele sofria abuso sexual do irmão. A mãe sabia desse abuso, fechava os olhos e chegou num ponto que o aluno na escola, ele não comia, ele já não segurava o esfíncter, ele tinha vontade no banheiro, ele fazia na roupa. Então ele já estava numa situação degradante. E eu cheguei naquela escola e comecei a atender aquele aluno. Quando eu comecei a atender aquele aluno, ele era um aluno doce, meigo, bonzinho. Pensa numa criança maravilhosa. Era ele. E aí eu fui percebendo, falei, tem algo de errado. A empatia, né? Senti o aluno, senti que ele não estava bem. E fui entrando no mundinho dele, conversando, interagindo, indo. Chamei alguns profissionais para não ficar só no meu achismo. Chamei uma psicóloga amiga minha, chamei uma terapeuta amiga minha para avaliar ele, sem a família saber, correndo risco também, porque o que era importante naquele momento era tirar aquele aluno daquela condição que ele estava. E aí, a fundo, pesquisando, estudando e tentando descobrir dele, chegou um momento que ele não aguentou e ele falou, professora, meu irmão abusa de mim, assim, desde que eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 13, a minha mãe sabe, mas finge que não vê. E aí foi uma reviravolta. Nossa.
Que daí eu me coloquei numa posição de defender e proteger. Fiquei com problema de saúde, tive problema com meu esposo, porque ele não queria que eu me envolvesse nisso, porque ele falou, é algo que tá além das suas forças. Mas eu não podia deixar ele naquela condição, né? E aí eu tive problema de saúde, fiquei com pressão alta, não conseguia dormir, fiquei muito agitada. Mas eu comprei a briga daquele aluno. Falei, como é que vocês, enquanto escola, esse aluno está aqui desde o primeiro ano, agora ele está no 6º ano, vocês não fizeram nada. Chamei o diretor e falei, olha, ou você toma atitude de denunciar o conselho tutelar, ou eu chamo a polícia, você sai daqui com a polícia com esse aluno. Para a casa dele, ele não volta hoje. O diretor falou, você é louca, professora, não posso fazer isso, não tem prova. Eu falei, você tem prova, o aluno está falando. Ele está dizendo, prova maior ele ir no banheiro e não conseguir controlar? Que prova maior você quer? Um aluno de 13 anos não tem controle de esfíncter, com 13 anos. E aí foi aquela guerra. Chamei a mãe, minha coordenadora me apoiou, comprou a briga comigo, chamamos a mãe, colocamos ela contra a parede e aí foi aquela reviravolta. Contactei o pai, que era separado dessa mãe, não sabia do que estava acontecendo, não participava da vida desse filho, só provia, né? E aí eu falei, é o seguinte, você vem buscar seu filho, que tá acontecendo isso, 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 e ele só sai daqui com você ou com a polícia. Você escolhe. E aí foi aquele rebuliço, foi pro conselho tutelar, né? Ele foi morar com o pai, a gente fez uma mobilização, porque essa mãe ficou irada com tudo isso, não quis mandar nem o mochila escolar dele, roupa, coisa de higiene pessoal, e aí a escola toda se mobilizou. Cada um doou, um comprou tênis, outro comprou mochila, outro comprou roupa, alimento e toalha de banho, e isso, aquilo, e a gente se mobilizou na escola, foi um verdadeiro rebuliço ali para ajudar aquele menino, e ele saiu daquela condição de abuso. E esse irmão foi preso, um período sumiu, acabou sumindo, porque acaba que os bandidos ficam sabendo do que acontece e acaba com a vida dele também. Ele estava numa situação bem degradante, né? Muito. E assim, é o se colocar na posição do outro. Tá falando dele, eu tô pensando no menino do tambor. Lembra do menino do tambor ali de Campinas? Lembro, falou essa semana falou sobre cara. isso. Aí todo mundo muito empático, mas se eu te falar que ele tá num abrigo até hoje, ninguém adotou. Então, É aquilo, é colocar a dor do outro Falando acima no de... PTV, falou sobre isso, mas não relatou. Mas... Consegue ver quanto tempo tá tendo de gravação aí? Só pra gente basear aqui, que eu tô... Acho que o assunto tá tão interessante que... 1h40. O assunto tá tão interessante que a hora do... Vai indo e a gente vai... Mas se a gente for falar aqui, tem muita coisa pra contar. Antes que eu esqueça, que eu acabei esquecendo, curte nosso canal lá, pessoal, no YouTube, Facebook, TikTok, Kawaii, Telegram. @Todepre Podcast. Vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a Nara. Eu que agradeço. Obrigado. Foi muito útil mesmo, muito dinâmico, prático, a linguagem fácil de entender, porque se a gente não falar só da parte técnica, Porque é difícil tem entendimento. que expor de uma forma que facilite as pessoas a entender. Sim. Porque esse é o intuito do podcast também, lógico. Vão ter momentos que vão ter especialistas aqui, em áreas específicas, mas mesmo tendo que falar da linguagem técnica, mas é uma linguagem mais do povão mesmo, um modo grosso de falar para as pessoas entenderem o que a gente está falando aqui. Não adianta falar de palavras bonitas, difícil, e as pessoas não fazem ideia do que a gente está falando. Verdade. Porque a gente quer conscientizar, né? É o mais importante. O intuito principal do programa é que as pessoas possam buscar ajuda, possam entender que, poxa, eu tenho vontade de ser professora, mas eu não tenho apoio, nossa, é meu sonho, mas e agora? Será que vai ser difícil? Aí vê a Nara e fala, caramba, se ela chegou a construir tudo isso, também posso. Sim. Poxa, eu tô vendo que o comportamento do meu filho tá um pouquinho diferente. Poxa, você tá vendo que crianças conseguiram evoluir. Poxa, será que se eu vou buscar ajuda? Poxa, eu tô aqui com meu filho, passando um perrengue, não tenho apoio malemar familiar, eu nem sabia que meu filho tem direito a um LOAS, de repente uma aposentadoria por uma deficiência, uma invalidez, e eu tenho direito a um benefício, acesso a um leite que eu pego 3 vezes por semana aqui no meu município. Pode fazer a diferença. As pessoas estão vendo que existem caminhos, mesmo que árduos, difíceis, mas tem caminhos que a gente pode buscar. Às vezes é pequeno, mas um leite que a pessoa pega. Uma fralda. Uma medicação. Um apoio psicológico, às vezes que você conseguiu, gratuito, acesso a
um psiquiatra, num tratamento, uma escola específica, uma PAI. Sim. Procura se informar, gente. Ó, que nem aqui no nosso município, aqui, a gente está falando de Sumaré, talvez você seja de outra cidade, aqui tem a PAI, tem Pestalozzi, tem várias entidades, e muitos municípios a gente sabe que tem, ou você tem que ir para uma outra cidade, mas às vezes você consegue um transporte gratuito. Então, assim, eu sei que é difícil, às vezes a mãe tá com o filho deficiente buscar, mas tem uma rede de familiar, busca lá a ajuda do pai, os amigos, os parentes, me ajuda, uma forma de eu alcançar. Exato. Como é que eu faço buscar essa ajuda? Usa a internet para pesquisar, entendeu? Existem caminhos. Exato. Não só apoio financeiro, emocional. Sim. Para a mãe também, que a gente frisou muito aqui, que às vezes está faltando, mas buscar alguém para conversar, um amigo, um familiar, uma coisa. Às vezes só um bater papo e desabafar, às vezes você está tão sobrecarregado, nossa, não aguento mais. Aí você vai lá, assiste o podcast Tô Deprê, que pode fazer diferença na sua vida. Com certeza. Então, assim, obrigado. Eu que agradeço. Uma satisfação muito grande ter você aqui no programa. Uma próxima oportunidade, vocês vão voltar como casal para contar uma outra história aí. A gente vai abordar muito legal, uma superação muito grande. Total. De resiliência e fé muito grande. Sim. Muito Com joelho certeza. ali. E a gente vai contar um dia, vocês vão voltar. Você quer deixar algum recado aí pro nosso público aí, alguma mensagem? É o seu momento agora de só 15 segundos de fama. Ah, tá bom. Bom, eu quero agradecer, né, pelo convite, por poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional, enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto mulher, serva de Deus, né, enquanto esposa, e principalmente dizer que a gente não está sozinho no mundo, né? Que a gente tem sempre, como o Anderson falou, uma rede de apoio. Se não tem na família, busca fora dela, mas em algum lugar você vai encontrar um apoio, um esteio que possa estender a mão. E a gente nunca está sozinho e nada é impossível para Deus, né? Quando a gente coloca o nosso joelho em oração, quando a gente coloca a nossa fé em Deus, a gente sabe que a gente tem um amigo fiel, verdadeiro e ajudador, e que não nos abandona e não nos desampara. Então, eu quero deixar esse recado, né? Vamos lutar. A gente não está sozinho nesse mundo e o que precisar, a gente tem que buscar a mesma informação, buscar em oração e se movimentar. Tomar a atitude de sair do comodismo e buscar algo diferente para modificar a vida de alguém ou a sua própria. Passou de 15, né? Bela mensagem. Gente, busca ajuda. Para qualquer dificuldade, sempre tem um caminho. Espere em Deus, que tenho certeza que vai abrir os seus olhos aí para... Já deve ter acontecido com você, como comigo e com muitas pessoas. A gente achar que não tem mais saída, poxa, não tem nem a porta, e ele abre na janela, e a gente vai ou na parede, e surge um caminho. Então, assim, busca. Busca, que tenho certeza que as coisas vão dar certo para todo mundo. Eu já ouvi muito falar que Deus só dá um fardo para quem aguenta carregar, então eu não sei se isso é real ou não, porque eu já passei por isso, fardo muito grande, mas assim, independente disso, o ser humano ele é falho, todos nós somos, mas a gente tem condições de se superar, evoluir. A gente é o que é, mas a gente pode não mudar, mas a gente pode melhorar. Eu sou assim, tá, ok, mas você pode ser uma pessoa melhor. Tenho mais empatias pelas pessoas, pelos nossos idosos, que as pessoas não estão respeitando mais. Não digo todo mundo, mas falta de respeito muito grande. O idoso é o jovem que deu certo. Sim. E tá resiliente até hoje, sobrevivendo. Vai lá, um jovem que deu muito certo. Muito certo. Pandemia. O idoso é um jovem que deu certo. Põe isso na sua cabeça. Você é jovem hoje, amanhã. Você é o idoso. Você é o idoso. Se você tiver esse privilégio de não partir antes, se você tiver o privilégio, você vai ser um idoso. Verdade. Então, vamos respeitar mais aí nossos pais, no caso a Deus, nós temos os seus pais, eu tenho os meus. Não sei se ele tem os pais dos dois. Graças a Deus tem os dois pais. A gente sabe que quem não tem aí, ele sempre fala, poxa, não tem mais pai e mãe, é difícil. Mas vamos encerrando por aqui, gente. Mais uma vez, obrigado aí para quem está acompanhando o nosso canal. Devagarzinho o canal tem crescido.
Trabalho de formiguinha. Com o tempo que a gente vai conseguindo se arranjar aí, mas graças a Deus tem cada dia mais crescido e mais pessoas têm acompanhado, mandado mensagem. Se você tem alguma dúvida aí, pode mandar, tá? Nos comentários, no direct. Se você tem uma história legal que você quer compartilhar e tem vontade de participar, pode me chamar no direct. A gente agenda uma data aí, eu já tenho umas datas posteriores aí. Vou trazer uma amiga aqui, que ela cuida de tetraplégico. E eles são atletas de uma modalidade de competição, ela viaja fora do país. Que legal. Acompanhando eles, ela vai vir aí. Ela furou comigo, sabe? Semana passada. Ela é enrolada nos compromissos dela, mas ela vai vir. E uma enfermeira amiga minha que cuida de idosos no hospital. Ela falou que a gente abordou depressão, jovens cometendo suicídio. Ela falou que tem muitos idosos cometendo suicídio, que estão abandonados. Sim. Então, assim, o intuito é ajudar. Mais uma vez, obrigado. Todo Ipre Podcast, um abraço.